podcast do Quinho. Hoje é quarta-feira, dia 17, né? Estamos hoje com uma programação especial. Estamos aqui com o ex-presidente da OAB, Dr. Jairo Saturnino. Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui, atender aqui os nossos ouvintes, né? Nossas pessoas que seguem a gente em assuntos que é tão pertinente que tem que vir pessoas que entendem do assunto. Doutor Jairo, dá uma boa tarde aí. Boa noite não, boa tarde pra galera aí. Olhando para aquela câmera ali. Boa tarde a você que nos acompanha hoje. Quero agradecer a oportunidade, que um convite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra para nós, doutor. Então vamos lá, galera. Vamos agradecer também o último programa que chegou a 3.000 visualizações, gente. Foi muito top. Foi com o professor Eduardo Ribeiro, né, onde a gente falou um pouquinho também do fim da escala 6x1. E vários assuntos também entrou. Agradecer bastante vocês aí que entrou aí, que comentou, que curtiu, compartilhou. E já peço para compartilhar. Esse podcast hoje vai ser bom, hein? O Dr. Jairo aqui sempre é bom. Tá bom, galera? Lembrando que a opinião dada aqui é garantida na Constituição, né, doutor? Com certeza. Então nós temos direito de opinião. Porém, a opinião que é dada aqui, a minha é do apresentador voluntário Quinho do Piratininga. Tá bom? A do Dr. Jairo, eu não sei se ele vai querer responder como advogado, como pessoa, como cidadão. Nós vamos fazer os dois papéis, né? É isso aí, doutor. Beleza. Então vamos lá. Gente, pedir que vocês comentem, compartilhem. Doutor, eu estou um pouco nervoso de entrevistar o senhor. Que isso? Somos amigos, é uma entrevista aqui de bate-papo também, né, doutor? Isso, é um bate-papo. É isso aí, então vamos lá. Doutor, antes disso, de entrar nesse assunto que a gente vai falar, que é tão polêmico, que muita gente está perguntando, que está com dúvida, né? A violência cresceu bastante no nosso país, né? A nossa cidade aqui, graças a Deus e o povo que escolheu um gestor bom, que ele é um delegado de polícia e se tornou prefeito. E a GCM hoje é uma referência muito boa dentro da cidade, né? Que espalhe também para os demais municípios, mas enfim, vamos falar um pouquinho. Doutor, o trabalho social, na sua visão, você acha que ele reeduca? Ele tira o moleque de fazer bobagem, a criança, o adolescente? Lembrando que vocês têm um trabalho maravilhoso na OAB do social. Quero parabenizar o senhor como ex-presidente, né? E a atual presidente, qual é o nome dela? Doutora Matilde. Doutora Matilde, um abraço aí. Como é que funciona o trabalho da OAB social? E a pergunta fica junto. O senhor acha que o trabalho social ele tem esse papel também de tirar a criança, o adolescente de praticar crimes e ser acolhido aí pelo crime organizado ou o crime normal? O que o advogado ou o doutor, como pessoa, acha? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta de suma importância. Eu sempre falo, quem não conhece seu passado não tem a perspectiva do seu futuro. E é nesse passado que eu me encaixo. Eu venho de uma família humilde, nasci em um bairro humilde, morei em uma comunidade e assim, estudando, buscando. É uma longa história, mas eu deixo para outra entrevista, mas cheguei ao curso de Direito, graças ao meu pai também, e me formei. Cheguei a ser a presidente da ordem, onde eu tenho muito orgulho disso. Posso pegar o ganchinho som? Pode. Então, o senhor veio de comunidade, Sim. se formou em Direito e se tornou presidente da OAB de Exato. Setúbal, vindo de comunidade. Isso. Então, pessoal, pega ele como exemplo aí, porque não é fácil não, viu? E aí, voltando nessa origem, quando nós assumimos a diretoria da ordem, nós tínhamos um compromisso interno de levar a OAB ao bairro. Criamos a Comissão de Direito Social na OAB, na oportunidade. Na época era presidida pela doutora Valéria, fiz o convite para ela, que hoje é presidente da Associação Comercial. Minha amiga, pra caramba, gente boa demais. Aceitou assumir esse compromisso e nós iniciamos com a campanha do agasalho para os moradores em situação de rua. Nós fizemos essa campanha, fizemos campanha também de alimentos que foram destinados também a preparo para os moradores em situações de rua, mas nós precisávamos levar a OAB para dentro dos bairros. Ótimo. E aí, a doutora Valéria assumiu o compromisso junto à comercial, e aí veio a doutora Cleo
doutora Cléo, que hoje é vice-presidente da Olha subseção. que bom. E ela assumiu a presidência, continua na presidência hoje. Isso foi, quando ela assumiu, se eu não me engano, foi entre 2020 e 2021. E nós trouxemos o trabalho social para dentro dos bairros. Esse trabalho social, ele atendeu, né, as crianças mais carentes, porque o nosso entender, não adiantávamos nós ficarmos num centro onde às vezes o município não consegue atender. Quando eu falo município, até o próprio executivo não consegue atender diante das demandas que tem. Então, a instituição, a OAB, decidiu chegar nesses locais e dar um pouquinho de esperança a essas pessoas, né? No atendimento tanto com o trabalho social, que é com cesta básica, que a advocacia arrecada, como os brinquedos, no Dia das Crianças, no Natal. Posso pegar mais um ganchinho? Doutor, eu quero agradecer muito o senhor que está aqui na época como presidente, que a OAB chegou aqui no Piratininga 2. Chegou aqui através da Igreja Católica. Foi muito bom, se trouxeram cesta básica naquele momento, onde as pessoas estavam muito vulneráveis. E eu venho aqui agradecer ao vivo, porque foi uma coisa muito maravilhosa. Não imagina. E aí, com cesta básica, que você mencionou, e respondendo a sua pergunta dá esperança sim. Porque muitas crianças, ela não imagina virar um advogado, um promotor, um juiz. Eu estou falando na instituição jurídica onde eu milito, um delegado, diante do mundo que ela está vivendo, né? A realidade. A realidade que ela está vivendo. Então ela não consegue ver. E quando chega alguém que fala que é próximo ali e fala, dá, você consegue. Tem alguns desafios, mas você consegue. E esse é o objetivo de trazer a OAB mais próxima. Trazer que muitos colegas advogados vieram de periferia também. Sim. E é trazer esses colegas advogados mostrando ali, ó, ele conseguiu, você também consegue. Esse é um dos trabalhos sociais que a OAB tem. Então a OAB vai à escola agora também. Ótimo. Agora não, já veio da gestão anterior à minha, com o Dr. Renilton, na época foi ele que criou. Depois, quando nós assumimos, nós retomamos esse trabalho. A doutora Matilde assumiu, continua com o trabalho. A OAB vai nas escolas falando sobre vários assuntos, bullying, os direitos do consumidor, o direito constitucional de cada um. Temos também o programa social da OAB Vai ao Bairro, onde que atende o bairro em si e tira as dúvidas jurídicas da população mais carente, que não tem como pagar uma consulta de um advogado. Então, assim, a nossa ideia, quando nós assumimos a gestão, é trazer a OAB para o bairro. Ótimo. Deixar a OAB mais próximo daquelas pessoas mais carentes. Isso aí. Então, doutor, a pergunta foi respondida. O doutor acredita sim que o social ele muda a vida das pessoas. Então, vamos direto para o assunto que as pessoas perguntam? Opa, vamos lá. A gente faz isso, doutor, porque toda vez que tem um assunto polêmico, que polêmico eu falo assim, que as pessoas perguntam muito, certo. E a gente que trabalha com comunicação, eles perguntam pra gente, né? O que você acha, o que vai ser, como que vai ser? Eu falei, então, essa pergunta eu vou perguntar para um amigo meu, que eu vou convidar ele, que no caso é o senhor, para ele responder um pouco a sua visão também, claro que é um bate-papo, né? Mas também a sua visão jurídica do assunto, né? O assunto muito debatido nas redes sociais em todo o Brasil é que o Congresso Nacional retomou, né, fortemente a discussão, e foi aprovado na CCJ, né, do fim, né, aliás, reduzir a maioridade penal, né? Doutor, o que você acha sobre isso? Primeiro, a sua visão, aí depois o senhor fala sobre jurídico. Então, posso inverter? Pode, fica à vontade, meu amigo. Em relação ao jurídico, há uma discussão ampla. Uns entendem que o artigo 228 do Código Penal, da Constituição Federal é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser modificada, e outros entendem que não, que ela pode ser modificada. E aí há uma divisão jurídica no âmbito jurídico, e esse é um dos debates, né? No Congresso está sendo discutido exatamente isso, se é constitucional ou inconstitucional.
foi aprovado na CCJ, entendendo que ser constitucional, mas ainda tem uma ampla discussão. Mas fala assim, foi aprovado. Não foi ainda nem... Da CCJ, né? Isso. Vai ser apreciado pelo... Ainda vai ser discutido na Casa dos Deputados, precisa depois do Senado. depois do Senado, precisa de uma ampla discussão. Mais ou menos 338 votos da Câmara dos Deputados em 2 votações, depois vai para o Senado. Então, assim, é uma coisa muito ampla, uma discussão assim que vai demorar um longo tempo ainda. Lógico, traz um clamor social, traz, e aqui entra a minha opinião, um clamor social que precisa ser discutido, né? Estava comentando com você antes de nós entrarmos aqui ao vivo, que hoje nós vivemos prisioneiros, sim, né? Fiz a pergunta se você vê hoje crianças na rua brincando. Ninguém vê mais. Você não vê mais as pessoas com cadeira na rua, do lado de fora. Isso é fato. Não conversando. Isso por causa da insegurança. Mas a insegurança é por causa do quê? Por causa do sistema? Nem tanto. O sistema tem sua culpa, mas também nós não podemos jogar a culpa toda no sistema. Tem uma parcela, né? Ela tem uma parcela, mas não pode jogar a culpa toda no sistema. E aí, como nós falamos de segurança, entra essa discussão da maioridade penal, porque hoje nós vemos vários crimes cometidos por menores de 17, entre 16 e 17 anos. E aqui é a discussão se ele deveria cumprir a pena pelo crime que fez, né? Na minha visão, sim, deveria. Porque, diferentemente de um passado, o jovem hoje de 17 e 16 anos, ele tem a consciência do que ele está fazendo. É diferente quando foi criado em 1988, o jovem não tinha aquela visão do que o jovem que tem hoje. Em 1988 sequer existia celular. Foi a Constituição, né? Naquela época. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma visão que mudou. As leis vão mudando de acordo com a sociedade. Sim. E a sociedade, ela mudou. E nesse âmbito criminal... Só pegar um ganchinho que o senhor falou, doutor. Então, o senhor acha que a Constituição de 88, ela foi feita para aquela época? Exato. E hoje tem que ser, tipo, moldada conforme a sociedade. Porque as leis vão mudando de acordo com a regra da sociedade. Senão nós íamos falar da Constituição anterior a 1988. Exatamente. E por que foi mudando? Porque a sociedade mudou. E assim vai mudando a regra do jogo. Com essa mudança, os crimes vêm se crescendo cometidos por menores de 16, 17 anos, e aí precisa ter uma visão e parar para analisar. E aqui eu vou aproveitar o que eu pedi a licença para transmitir a mesma pergunta que veio. E aí fica reflexão sobre o assunto. Vou trazer um caso hipotético, e aí cada um analisa se tem ou se não tem, se deve ou se não deve punir. Hoje, quem tirou uma vida de uma pessoa, um menor, ele cumpre uma pena até 21 anos. Socioeducativa. Depois ele é libertado, ele fica em liberdade. Você apagou tudo que foi feito. E apaga tudo que foi feito. E aí o exemplo é o seguinte, imagine você é pai? Sou pai. Você é pai. Você que está nos acompanhando, se não é pai ou mãe, imagine você com um filho hoje. E se já tem filho grande, imagine você com o seu neto. E se não tem neto, imagine você com o neto. Você andando com esse filho, com esse neto, 6 anos de idade, na rua, e esse neto brincando, e você começar a filmar, ou esse filho, você começa a filmar, de repente passa 2 indivíduos numa moto. Ele passa, vai e volta, um tira, saca a arma e pede esse celular que você estava filmando, esse filho e esse neto. Esses rapazes apontou a arma para a cabeça dessa criança. Você imediatamente dá o celular e essa pessoa que está com a arma apontada para a cabeça da criança, ela pega e atira na cabeça da criança. A criança morre, você fica desesperado.
E aí, no mesmo dia, capturam esses dois indivíduos, né? E na delegacia iniciou um depoimento. A pessoa que atira fala que só queria ver o corpo cair. Terrível. E aí, você vai falar, Jair, mas até aí tudo bem, isso tem que ser condenado. Só que tem um porém. Esses dois que cometeram esse crime têm 17 anos. Aí eu refaço a pergunta para vocês. Qual a pena que seria justa? Eles saírem com 21 anos ou eles cumpriram o que tinha que ser cumprido? Sendo julgados, devidamente julgados, condenados a cumprir a pena. E aí, eu falo, quando cumprir a pena devidamente julgado, tem um ponto que eu coloco que aí é jurídico, e uma visão também pessoal, é que o Estado ele tem que dar condições quando ele fala em apuração de crime. Hoje, a estrutura do Estado é insegura, você vê muita gente que é acusada, condenada, paga a pena de 3, 5, 10 anos e depois vai descobrir que não era ela. E aqui eu tenho uma certa crítica a respeito disso, que o agente que condenou, o agente que investigou, ele deveria ser punido. Porque hoje a estrutura do Estado ela é precária. Então eu faço uma investigação mais ou menos, aí o juiz analisa mais ou menos, o promotor acusa e a pessoa é condenada. Depois lá na frente se descobre, não foi, aí vem o Estado e fala, eu te dou uma indenização de 10 mil reais, tá tudo bem. Não está tudo bem. Então é isso, esse aparato que o Estado também precisa ter uma visão mais consciente, uma responsabilidade mais consciente. Mas voltando à minoridade penal, é essa questão que eu coloco. Por isso que eu defendo a redução, mas com a pena justa. Sim. Doutor, entrou aqui o nosso amigo Jacaré da Rodoviária, ele falou boa tarde pro doutor. Então, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Falou que está assistindo ele, o Fábio Cabeção lá em Arujá. Obrigado aí pela audiência. Então, doutor, a sociedade, ela está vendo essa discussão no Congresso como se o jovem que comete um crime, que não fala crime, ele cometeu um ato infracional, e quando é muito grave, que ele vem ceifar a vida de pessoas, como o senhor acabou de falar aí, essas pessoas, eles defendem que tem uma pena dura. Certo? Mas e para os outros jovens, adolescentes que cometem um crime que não seja tão hediondo, tão grande, será que poderia continuar com essa medida socioeducativa? Ou eles têm que responder como se fosse um crime de maior porte, um crime hediondo? Na sua visão, assim, que tem gente que perguntou para mim, Quinho, pergunta para o doutor, se caso for aprovado, o adolescente que cometeu um furto, por exemplo, ele foi lá e só roubou uma coisa, nem com arma nenhuma, ele vai ter que responder criminalmente como um adulto ou não? Ou é só se for crime hediondo mesmo? Então, o que está se discutindo aqui é a parte jurídica, tá? É o 228. E o 228 fala o seguinte, são isentos de pena aqueles que cometem crime, isento de pena penal aqueles que cometem crime sendo menor de 18 anos, respondendo pela lei especial aplicável a ele, que no caso seria o ECA. Com a redução, o artigo não fala se é hediondo ou não. Então, no meu entender, responde por todos os crimes. Qualquer crime? Qualquer crime. Então, aí tem gente que pensa, que nem essa senhora falou para mim, ela falou, Quinho, mas não é muito pesado? Por exemplo, será que o sistema hoje, prisionário, carcerário, é assim que fala, né? Será que ele vai realmente reeducar esse menino lá dentro? Aqui, e aí, vamos lá, nós precisamos ter duas visões. O primeiro, o crime. O segundo, o sistema. O Estado hoje não oferece a reeducação do sistema prisional para ninguém. Isso já é conhecido, o Estado tenta maquiar, mas ele não tem condições, ou pelo menos não tem interesse em mudar esse sistema. Quando eu falar em reduzir, eu precisaria criar uma estrutura
onde eu colocaria esse infrator, onde esse infrator teria escola, tinha que trabalhar, cumpria a pena integral e voltava reeducado para a sociedade. Esse seria o sistema ideal criminal perfeito. Aliás, não é nem perfeito, é o que determina lá na Constituição. Mas o Estado precisa dar esse aparato. Hoje não acontece isso, todo mundo sabe que não Hoje acontece. nós não temos isso, né? Então, o Estado também precisa criar a sua responsabilidade de mudar e assumir a sua responsabilidade e dar essa estrutura. Porque ele só não está dando uma estrutura para aquela pessoa que cometeu o crime para ser reeducada, ela está dando uma estrutura também para a sociedade. Porque a ideia da sociedade é que aquela pessoa possa voltar, mas volta com uma ideia diferente, né? Uma ideia social e se manter no meio da população como um homem ou uma mulher de bem. Sim, então, a senhora falou assim, o que dá a entender é que eles querem punir com leis severas quem comete crimes, porém, aqueles que não cometeram crime tão bárbaro, se entrar lá, vai sair como um criminoso profissional. Então, por isso que eu te falei da estrutura. Mas nós também não podemos maquiar E falar que é só o sistema que é só o sistema. Porque assim, vou dar um exemplo. Um menor de 16, 17 anos, que nunca cometeu crime nenhum, ele é educado em casa, pelos pais, mães, avós, parentes, amigos e tal. Quando ele nunca foi para o sistema, ele nunca entrou no sistema carcerário, e ele comete o crime, então não foi o sistema. Não, é fato, verdade. E aí a gente não pode tampar o sol com a peneira e falar assim, ele cometeu o crime, coitado. Mais ou menos. Não é tão coitado assim. O crime ocorreu. Você que trabalha, por exemplo, compra um carro, se dedica dia e noite, depende daquele carro, para ir trabalhar, levar o filho para a escola, ou a mãe no médico, enfim. Aí vem alguém e furta esse veículo. Teoricamente é um crime pequeno. Teoricamente sim. Mas para você é um crime de vida, aquele carro era a sua vida. É fácil. Então, depende para quem vai olhar o que é o crime pequeno. Do hediondo e o não, né? Por exemplo. Acho que ela quer dizer isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode transferir toda a culpa para o sistema carcerário, porque, como eu dei exemplo, até os 16 essa pessoa não entrou no sistema carcerário. Né? Doutor, a Marilene Lemos, ela entrou aqui e falou boa noite, Quinho, boa noite, doutor Jário. Boa noite. Então, você acha que, tem muita gente que acha que a escola é dentro do mesmo contexto. Uhum. A escola, ela educa, Sim. né? Mas o senhor já acabou de dizer que é a família, eu também concordo. A família que tem que dar educação, a escola dá formação. Né? Você acha que a escola, ela tem um papel fundamental entre os jovens também? Não vamos aí colocar só para as prefeituras, para os governos estaduais, governo federal. Será, apesar que a escola também faz parte do governo. Mas você não acha que a escola, ela teria que abrir os portões no final de semana, teria que fazer mais ações sociais lá dentro? Porque eu vejo as escolas fechadas nos finais de semana. Será que isso não contribui também, doutor, para ter muita criminalidade? Os jovens vendo muita televisão. Não sei também, tem gente que fala que o celular também é uma praga. Então tem muitas discussões sobre isso. Mas você acha que a escola deveria fazer um papel forte para combater isso? Eu acho que a escola já faz. O problema que hoje que nós vivemos é um caso que precisa ser analisado com muito carinho. Eu sempre tive como premissa você honrar pai, mãe e professor. Se hoje tem advogado, delegado, promotor, juiz, médico, é por causa do professor. Sem o professor não teria nada, não existiria ninguém, não existiria profissão nenhuma. Então a maior das profissões que existe é a do professor. Verdade. E é a classe mais desvalorizada. E para um professor, o que ele mais quer é ver o seu aluno progredindo, crescendo. Eu não conheço nenhum professor que dá aula para um aluno e fala assim, não, quero que você se afunde. Só que foi igual você mencionou, nós não podemos transferir ou a responsabilidade que é de pai e de mãe para o professor. E o que muitas vezes acontece é a inversão dos papéis.
Diversão, é verdade. Entendeu? Quando você essa palavra, pegar um ganchinho. E pega o filho, joga na escola e quer que o professor eduque, professor. E não é essa a função do professor. Né? O professor vai formar aquele aluno para ser um médico, um advogado, um promotor, um juiz, um delegado. Mas a educar são os pais. Então, é esse ponto que precisa ser analisado com bastante carinho. Eu sei que muitos pais trabalham o dia inteiro, só vêm à noite, mas nós não podemos transferir. Sim, verdade. Porque, nem, por exemplo, eu vejo muitas pessoas chegando em algumas instituições e falam assim, ó, meu filho já não aguento mais. E aí? Será que eles estão tirando o jugo deles, que está pesado? Porque eu não vou negar, você acabou de falar que as pessoas mudam, a geração muda. Né? Hoje, se você falar um não para o menino, é capaz de ele cometer um crime, se matar. Antigamente não tão longe, a gente usava o não como um intuito de conseguir. Ó, doutor, você não conseguiu passar na ordem, o senhor ia estudar 3, 4 vezes mais para passar na ordem, correto? Exatamente. Hoje não, hoje o moleque, quando você fala um não, o moleque quer cortar o pulso, quer brigar, então tá difícil para todo mundo. Não só para os pais, mas para o governo, para a escola, para todo mundo. E eu vejo pais querendo tirar a responsabilidade dele de pai e jogar para segundos e terceiros. Eu acho que é isso que tá acarretando o doutor. Muitos pais não querem ter responsabilidade com os filhos e jogam para segundos e terceiros. Aí dá nisso que está acontecendo. Né? Um sistema onde, o senhor acabou de falar também, a gente não pode sair na rua com celular. A maioria dos crimes que acontecem nesse parâmetro é com adolescente. Não sei se o crime recruta eles, não sei o que está acontecendo, mas hoje em dia os meninos estão cometendo crime demais. E aí quando você fala em matéria de estrutura, aí nós voltamos ao Estado. Quem tem que dar essa estrutura é o Estado, criando mais área de esporte, mais área de lazer, mais cursos técnicos. Para quê? Para que esses jovens possam entrar no mercado de trabalho, ter o seu ganha-pão, poder comprar seu celular, o seu carro, estudar. Então o Estado precisa dar essa estrutura. Mas nós não podemos transferir. Uma coisa é você dar a estrutura, outra coisa é querer transferir a responsabilidade de uma criação para os professores. Ou para outros também. Ou para outros. Então são coisas diferentes. Porque hoje nós temos pouca estrutura, temos. Nós que somos um pouquinho mais antigos, não podemos falar assim, existia vários campos de futebol e era o dia inteiro jogando bola na rua, bolinha de gude, pirando pipa, tal. Hoje você não vê isso. Hoje nós temos um mundo da tecnologia onde a criança de 6 anos, 5 anos, 3 anos está enfiada no celular. Exatamente. E aí você falou do cortar o pulso, eu estava dando uma olhada, o crescimento de crianças e jovens com depressão é em decorrência desta tecnologia. Porque não tem mais onde gastar energia. A energia eu gasto na tela. Né? Criança deixa de ser criança e passa a ser adulta. Sim. Precocemente, né? Exatamente. Então, e aí vai de cada pai analisar isso, né? Ver se está contribuindo ou se está destruindo. Que o podcast, gente, é bate-papo, né? Um assunto puxa o outro. Que nem, por exemplo, tem um programa do governo que está implantado já, que é o Pé de Meia, né? Você acha que o Pé de Meia ela vem para ajudar esses meninos a não cometer esses crimes? Que nem, por exemplo, furtar celular, porque não é todo mundo que tem o dinheiro para comprar um celular, doutor, a gente sabe disso. Ainda mais comunidade, periferias. Você acha que o Pé de Meia ele vem para ajudar esses adolescentes a ter o seu celular, os seus joguinhos, enfim? O que o senhor acha? Você como cidadão ou como advogado mesmo? Na realidade, que eu vejo é o seguinte, quando lançaram esse programa, a ideia não foi para que o jovem comprasse o seu celular, ou uma televisão, um carro que for. A ideia era para incentivar, para ver se esse jovem ficasse na escola. Sim. Né? O dinheiro seria, eu não sei nem qual o valor, mas tipo, seria um bônus. Vai, estuda que eu te dou um bônus. Sim. É tipo, estuda pelo amor de Deus.
É mais Bem ou menos isso, bem é isso. mais ou menos isso. Então eu não vejo como para comprar isso ou aquilo. Às vezes a família está passando necessidade e essa pessoa não vai comprar o celular, vai comprar arroz e feijão, Verdade. né? Mas a ideia do estudo, e aqui fica até um ponto como dica, se dedique. Se vocês quiserem transformar a casa, a família de vocês, só vão conseguir isso com estudo. Sim. E eu te falo, não existe almoço grátis. Ninguém chega a um lugar de alto escalão, como um juiz, um presidente, um promotor, um médico, um delegado, um advogado, sem estudo, gente. Sim. Não tem, e isso tem dedicação. Por isso que eu falo, valorize o professor que você tem. Ele é a porta do seu crescimento. Por isso que nós não devemos confundir o papel. O professor tem aquele poder de pegar na mão e falar, vamos juntos. Sim. É esse papel do professor. Nós vamos subir essa escada juntos, degrau por degrau. E cada degrau você vai aprender um pouquinho. Até você conseguir caminhar agora sozinho. Esta é a ideia. Doutor, uma pergunta meio polêmica, se o senhor quiser responder como cidadão, ótimo. O senhor acha que o governo tem que investir mais em armamentos para combater o que está acontecendo? É fato que todo mundo está vendo que a gente não pode sair na rua. O direito de ir e vir quase está sendo impedido, né? Devido ao crescimento da violência tão grande. Você acha que o governo tem que investir em armamento, equipamento para as forças de segurança? Ou ele tem que, o senhor acabou de dizer para mim também, que tem que ter mais aparato de lazer, social, enfim. Ou você acha que tem que ser feito um trabalho em conjunto com todo mundo para dar mais força para o agente social? O cara que fica lá na comunidade, né, o líder comunitário mesmo. Muitos líderes comunitários me procuram, doutor, e eles falam para mim assim, Quinho, a gente para com os projetos porque a gente não tem uma ajuda. A gente não quer salário, a gente não quer, até portanto a gente trabalha, a gente corre. A gente quer o final de semana tirar o moleque, a menina da rua e ter um lugar adequado para eles praticar esporte. A gente quer isso. Você acha que o governo ou a sociedade, enfim, os empresários, eles têm que investir nisso ou o governo investir em armamento? Vamos lá. Quando você fala em armamento, essa discussão do armamento se diz por causa ela vem à tona por causa da insegurança. Sim. E aqui nós, de novo, eu chamo que a atenção, que a responsabilidade é do Estado. Quando nós falamos em segurança, nós falamos de, por exemplo, eu não vou citar Itaquá, mas vou dar para não criar polêmica em municípios, mas a nossa polícia hoje ela é defasada, né? Se você A polícia fala no contexto geral. A polícia militar, militar ostensivo. Isso. A tarefa de fazer o ostensivo é da polícia militar. A polícia, a guarda municipal, ela foi criada para cuidar do patrimônio público. Sim. A polícia militar para fazer o extensivo e a polícia civil investigativa. No melhor dos mundos seria esse. Só que a polícia militar, o contingente é pouco, pequeno. E para atender o município, teoricamente, nós vemos aí alguns municípios que tem 10 viaturas. Aí você pega um município com 400 mil habitantes, divide 10 viaturas para dois policiais em cada viatura. É essa segurança pública que nós estamos discutindo. Por isso que vem a discussão do armamento. Aí vem a outra pergunta. Esse cidadão que vai estar com a arma, ele está capacitado para isso? Psicologicamente, ele tem capacidade para estar municiando uma arma? Porque uma coisa é você falar em sua defesa. A outra coisa é você não ter o controle sobre a situação e usar ela para diversas coisas. São duas coisas totalmente distintas. Sim. Porque essa pessoa, quando ela pegar essa arma, vamos dizer popular, antigo, vai virar um machão? Entendeu? Eu deixo de ter a legítima defesa e usar a arma como objeto do quê? De agressão.
Reprimir o outro. E reprimir. E hoje, você vê pessoas discutindo no trânsito por causa de besteira. Verdade. Uma ultrapassagem, vixe, aí vai um outro seguindo o outro. O motoqueiro passa, eu já vi isso, quebrar o retrovisor do outro. O outro lá na frente atropelar o motoqueiro. Então você vê como que tá. Aí a pergunta é, a sociedade, ela está preparada para receber a arma? Então, são essas perguntas. Nós sabemos da insegurança, e aqui é a justificativa da arma. Por outro lado, a pergunta é, quem vai receber a arma? Será que Está preparado para... Exatamente. Muitas vezes nem o próprio policial militar, às vezes está. Sim. Entendeu? A gente vê casos aí na televisão, porque hoje eles têm câmera, né? Não, Os policiais ficam ali, às vezes ele pega a arma ali, do nada, e comete um crime porque ele não está preparado. Então, você precisa ter um preparo psicológico. Ó, gente, não estou dizendo que é toda a polícia militar que acontece isso. São fatos. Exatamente. Tem que deixar isso bem claro. Porque quando nós falamos de arma, a arma é um objeto muito perigoso e precisa estar na mão de quem realmente é treinado para isso. Hoje, treinado para isso são os policiais militares, policiais civis. A GCM está sendo treinada e que já confesso, não acompanho e nem vi esse tipo de treinamento, mas me disseram que está. Mas o que eu falo é o seguinte, precisa ter um preparo tanto operacional quanto psicológico para ter esse tipo de coisa. E quando eu falo psicológico, é diário. Não é não é um cursinho que você faz em 2 meses e fala, sai. Tô lápide não, para... porque você é provocado todos os dias. Sim, sim. Você é provocado todos os dias. Como que você vai sair naquela provocação? Exatamente. Então você tem que ter esse autocontrole. E armamento para a população, o senhor não concorda de maneira alguma? Eu não concordo. Vou voltar àquele ponto lá. E aí eu refaço a pergunta. Para quem da população? Então, doutor, a gente vê que mora em periferia, discussão por causa de bandeira. Agora nós estamos disputando a Copa do Mundo e tem pessoas pintando bandeira. Você acredita que eu ando bastante nas periferias, nas comunidades, eu vi pessoas discutindo por causa de bandeira. E discussão quase chegando a vias de fato. Imagina só uma pessoa dessa armada, atira no outro. Então, mas é por isso que eu estou te falando. Para quem vai essa arma? Então, quando nós se falar em liberação de arma, pelo fator segurança, que aqui eu expliquei, nós temos um contingente muito reduzido. Muito pequeno mesmo. E aí você tem uma sobrecarga para a polícia militar, para a polícia civil, até para a guarda municipal, porque teoricamente não era para a guarda estar fazendo um papel ostensivo. Inclusive, e aí, tem polêmicas aí, né? Porque eu não sei se foi o ministro Alexandre de Moraes que ele deu uma segurada, né? Então, e ficaram bravos uns prefeitos aí. Então, mas eu até entendo o papel da visão de alguns prefeitos de ter a guarda municipal no ostensivo, mas aí nós voltamos de novo ao treinamento, né? Mas no mundo perfeito, quem tinha que estar fazendo o ostensivo era a polícia militar, que não tem contingente. Então, é só o Estado fazer o papel dele, né? Contingente, treinamento adequado para a polícia militar, que não é necessário a GCM. A GCM, só acabei de falar, o papel dela é patrimônio. Porque assim, seria interessante a polícia militar cuidando do ostensivo, a GCM cuidando das escolas, nas portas das escolas, fazendo a segurança ali, a polícia civil fazendo um investigativo, mas todos com estrutura. Sim. Todos, sem exceção. Verdade. E hoje você não tem essa estrutura, nem de contingente e nem de equipamento. Não, tá. Ó, hoje, doutor, eu não estou aqui metendo um pau na polícia militar nem na civil, eles sabem que eu tenho um respeito muito grande para essas instituições. Você vai fazer um boletim de ocorrência, é um sofrimento. Chega tantos casos lá e você vê, o material humano é pouco. Sim. São poucos escrivãos, delegados. Então sobrecarrega aquele pessoal. Já é sobrecarregado, Sim. é sobrecarregadíssimo. Tem gente que fala, eu sou maltratado pelo policial, mas não sabe como é que está sendo ali, a carga horária que estão trabalhando, a pressão que é ali dentro, né? Pra você ter ideia, hoje o policial militar faz 24 horas, gente. Sim, é terrível. Quem fica 24 horas acordado, gente? Ainda faz bico, tem uns que faz bico. Faz bico, não. Então, assim, essa é a nossa segurança de hoje. Infelizmente, então o senhor é contrário ao armamento para a população, né? O senhor não concorda eu com vou isso? depende. Depende pra quem vai.
Se for um cidadão que tenha condições, pode ser que sim, né? Sim, porque ele está estruturado psicologicamente. Porque quando nós falamos em legítima defesa, é legítima defesa da sua propriedade. Você não vai sair na arma, eu tô com a arma aqui, Na não, rua. na rua. Não, não é isso. É sua propriedade. E aí esse cidadão, ele está capacitado para isso? Tá. Psicologicamente, sim, não vai sair, não. É uma coisa. Mas para a sua grande maioria, a grande maioria não está preparada para receber isso. Ainda não está preparada. Então, por isso que a resposta é, depende para quem vai. Depende para quem vai. Eu já falo logo que não, porque eu vejo tanta coisa aí, doutor, pelo amor de Deus. Discussão dentro de escola, o pai ameaçando o outro, e coisas que não era para ser, né? Dentro da escola eles têm que respeitar bastante. Somente os pais têm que dar exemplo aos meninos, né? Sim. Como é que um pai quer que o filho dele respeite o professor se ele chega dentro da sala de aula e quer quebrar o outro pai na porrada? E isso em reuniões de pais. Quer bater no professor. Então, já vê que está tudo errado, igual você falou. Aí quer culpar só o Estado, quer culpar só o sistema, e onde vê que está todo mundo deixando a sua parcela de culpa ali, né? Sim. E sobre os líderes comunitários, o senhor concorda que tem que ter uma força para eles? Então, os líderes comunitários, eu acho que os municípios precisam trabalhar mais, né? Ajudar mais, porque esse líder comunitário é a voz daquela pessoa, daquela população ali local. E muitas vezes nem o município nem o estado consegue atender todo mundo, porque é muitos. Sim. E é através desses líderes que chegam algumas demandas que talvez possam ser atendidas. Lógico, nós não podemos também fingir que não enxergam, mas tem alguns casos em que há certos abusos, né? Mas nós não podemos generalizar Falar isso. que é todos, né? Todos. E eu acho que a dificuldade do município em ajudar seria mais ou menos nesse sentido. Sim. Né? Tem pessoas que aproveitam ali, exato. de má fé. Mas você não pode generalizar. Que nem, por exemplo, você não acha que dá para fazer dentro da legislação uma ajuda para esses líderes comunitários? Ou fazer, porque hoje em dia uma empresa, se ela fazer um trabalho social, ela fica isenta de uma parte do seu imposto, né? Uhum. E será que não daria para pegar esses impostos e ajudar esses líderes, que seja líder respeitado, para que ele possa ali atuar dentro da comunidade? Então, será que não dá para fazer dentro da legislação? Aí eu não sei se é estadual, federal ou municipal. Então, mas quando nós falamos de líder comunitário, nós estamos falando de alguém que fala pela aquela população local. Seria o mesmo como se fosse um papel de um vereador. Né? Mas sem mandato. Mas sem um mandato. Apesar que o vereador ele tem somente duas funções, na minha visão. Vai ser doído ouvir isso, mas o vereador não tem função social. E nem executa, né? Por que ele não tem a função social? Quando nós colocamos o vereador, é o seguinte: eu coloco você para fazer duas coisas. Para fiscalizar as contas lá da prefeitura, ou para fazer leis que beneficiem o município. São esses dois pontos. Porque você fala assim, a prefeitura vem e cobra o imposto seu. Aí o dinheiro entra na prefeitura. Aí você fala assim, eu não tenho tempo de ir lá ficar olhando para onde está indo esse dinheiro. Aí você fala assim, você não tem tempo, então eu vou colocar o Kim. Kim, vamos fazer o seguinte, eu vou votar em você, você vai ser eleito, você nos representa lá e fiscaliza lá. Para saber o que está acontecendo. Para saber. Nós vamos confiar em você. Exatamente. Para onde está sendo destinado esse dinheiro? Esse é o papel do vereador. Esse é o principal papel do vereador. E quando não acontece isso, é onde há o desvio de finalidade. O dinheiro deixa de chegar no bairro, deixa de chegar no município, porque houve esse desvio e o vereador muitas vezes não viu ou não quis ver, né? Não apontou que ali está faltando um campinho de futebol. Não, ele até aponta, mas diante do dinheiro que sai pelas vias, esse dinheiro não chega no bairro. Então, o papel tem o vereador tem um papel muito importante, que a população às vezes não enxerga, que é o fiscalizar. E fiscalizar, gente, tem uma eficiência enorme, porque se eu não desvio a finalidade daquele dinheiro e ele é utilizado de uma forma correta, ele vai chegar no seu bairro.
Pode demorar um pouco, mas chega. Mas chega. Agora, se não fiscalizar, não vai chegar de jeito Aí nenhum. não chega, né? Doutor, esse assunto ele é tão longo que não vai dar tempo, daqui a pouco o doutor tem que estar saindo. Uhum. Mas eu vejo muitas pessoas falar assim, o meu bairro não é representado. Mas o papel do vereador, do deputado, que seja, do legislativo, ele não é local, ele é da cidade. Exato. Ele tem que ser, ele é eleito para ver o município, não só o bairro. E aí, quando você fala do bairro, quero aproveitar o ensejo em parabenizar o vereador Edson Moura. E esse papel, igual você falou do líder social, esse é um papel de um líder social. Eu vejo o Edson Moura buscando emenda parlamentar para investimento no bairro do Piratininga. Verdade. Veja, ele foi buscar recursos para investir aqui. Esse é o papel dele. É um dos papéis, mas ele foi eleito pelo pessoal do Piratininga e trouxe recursos para o Piratininga e vem transformando o bairro do Piratininga. Então, esse líder comunitário faz o trabalho. Quando você fala assim, o representante, este seria um legítimo representante, que vai realmente buscar o benefício para a população e não para si. Sim, exatamente. Entendeu? Então, por isso que nós, quando você fala em remuneração, eu tenho um certo temor. Porque eu deixo de atender o próximo para atender a mim. Então, exatamente. É porque tem pessoas que usam muito isso. A gente sabe que tem pessoas que são honestas, que querem realmente trabalhar, transformar o lugar onde estão, mas também a gente sabe também que tem pessoas que não pensam nisso, né? Só pensam em usufruir do dinheiro público. Que, desculpe dizer isso, mas é a realidade o que acontece hoje. O nosso sistema político hoje no Brasil, desculpe falar isso, doutor Jales, sou quem é uma autoridade aqui também. Não tem autoridade nenhuma aqui. Mas dá se fazer vergonha. Né? A gente vê o que acontece, a gente vê na televisão, noticiário. E não era para ser assim. Né? O Brasil hoje é um país que tinha que ser um país de primeiro mundo, doutor. O senhor sabe disso. O Brasil, tudo que se planta, se colhe. Né? A gente era para ser o celeiro do mundo. E a gente vê as notícias, é vergonha. O Brasil só é representado no futebol. E nem lá isso está acontecendo mais. Então a gente tem que mudar esse contexto aí. E para mudar tudo isso, gente, nós temos que cuidar de quem? Das crianças e dos adolescentes. Exato. Né? Então, gente, estou conversando e prazer de conversar com esse homem maravilhoso aqui, que tem um trabalho maravilhoso em Itaquaquecetuba. Eu sei disso, que eu conheço ele. Trabalho social maravilhoso, né? Então, foi um prazer conversar com você quase uma hora, doutor. E dar suas considerações finais aí. Pode agradecer, dar um abraço a todo mundo aí que você quiser. Fala olhando para ali, doutor. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse programa um pouquinho. Um prazer estar com vocês. Entrou Socorro aqui, ela mandou um abraço. Um abraço, Socorro também. Quero agradecer a vocês que acompanham esse programa. É uma honra para mim estar aqui hoje. A honra é nossa. É um programa que eu já acompanho, como ele mesmo mencionou, traz outras autoridades aqui para discutir vários assuntos. E para mim, como eu disse, é uma honra poder estar aqui. Fica aqui, já deixa à disposição a sua, né? Para que em outros momentos nós possamos conversar sobre outros assuntos. Obrigado, meu amigo. Gente, eu peço que vocês curtem, comentem, compartilhem, tá? Para esse programa, esse podcast chegar mais longe possível, porque é uma pauta muito importante que vai impactar a vida de todo mundo. Eu costumo dizer isso. Esse podcast aqui, ele foi feito para tirar as dúvidas da população e um programa de utilidade pública, tá bom? Na próxima quarta-feira estaremos com um jovem aqui, um jovem repórter da cidade, trazer os jovens aqui para dar exemplo para vocês aí. Inclusive, eu queria, doutor, que você desse parabéns para esse menino que está aqui, o Wagner, que ele também é um jovem aprendiz aí, está aprendendo com a gente aí. Parabéns, viu, Wagner? Obrigado. Segue a profissão, segue firme. É isso aí, gente. Muito obrigado aí, tá? Vocês todos aí. E foi um prazer estar com o senhor, tá bom? E quando tiver assunto mais polêmico aí na sua área de jurídica, a gente vai chamar o senhor para vir aqui, tá bom? Estamos à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Agradeço, viu?